Pessoal, eu quero trabalhar aqui com vocês um aprofundamento sobre o efeito suspensivo impróprio. Preferi separar isso da nossa aula de efeito suspensivo para que ficasse em destaque aqui. E para que vocês saibam também que isso é um aprofundamento. Esse nosso curso de recursos, ele é um curso voltado para graduação, voltado para a prova da OAB, não deixa de ser um curso preparatório também, mas ainda assim eu quero aprofundar aqui com vocês. Eu vou verticalizar um pouco a matéria aqui. É claro que esse curso, a proposta dele não é que seja um curso extremamente profundo, não é para ser um curso para uma pós-graduação, por exemplo, não é a minha proposta aqui, fazer um curso para pós-graduação, mas eu não quero perder a profundidade em alguns pontos. É um curso voltado para alunos da graduação e um preparatório para a OAB, mas achando necessário e vendo a necessidade, eu vou aprofundar em alguns tópicos e esse bloco aqui corresponde a um aprofundamento. Tá? Já coloquei aqui um material para vocês na tela sobre esse aprofundamento. E eu começo falando da apelação. Porque é o seguinte, eu comentei com vocês no bloco anterior que a apelação, em regra, ela tem efeito suspensivo. A apelação ela vai ter o efeito suspensivo. Só que nós temos alguns casos específicos, que nós falaremos sobre eles mais tarde, em que você não vai ter o efeito suspensivo próprio em determinadas apelações. Por exemplo, uma sentença que concede alimentos, ela é apelável, cabe o recurso de apelação, mas aqui a gente não tem um recurso suspensivo. Não um recurso suspensivo próprio, mas a gente pode tentar conseguir o impróprio, preenchido os requisitos do artigo 995, parágrafo único, que a gente acabou de ver no finalzinho do nosso bloco passado. Só que a grande questão nas hipóteses em que não há efeito suspensivo próprio na apelação, para quem eu devo pedir o efeito suspensivo impróprio? E aí, muita atenção, será sempre o tribunal de segundo grau. Se eu tenho, então, uma apelação que ataca uma sentença e essa apelação não é dotada de efeito suspensivo próprio, eu vou pedir o efeito suspensivo impróprio para um tribunal, para o segundo grau. E olha o que diz o artigo 1012, isso aqui está no 1012, tá? Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Artigo 1012 do CPC, parágrafo 3º. Olha o que o parágrafo 3º diz. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao. E aí abrem-se dois caminhos. Primeiro, eu vou ler, na sequência eu explico. Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para o seu exame, prevento para julgá-lo. E aí você vai saber já quem é o relator que vai ser designado, que se tornará prevento para julgar o recurso. Inciso 2º, relator, se já distribuída a apelação. Então, deixa eu traduzir isso aqui para vocês. Se do momento da interposição da apelação até a distribuição, você vai pedir o efeito suspensivo impróprio por mera petição. E essa petição vai ser distribuída a um relator e vai gerar a prevenção do juízo. Essa petição tem que ser apresentada onde? No tribunal. No TJ, Tribunal de Justiça, se estivermos na Justiça Estadual Comum, ou no TRF, se estivermos na Justiça Federal. Mas e se já houve a distribuição da sua apelação? Se já houve a distribuição, também você vai pedir o efeito suspensivo impróprio por mera petição, só que agora não mais ao tribunal, e sim ao relator, que já estará escolhido. Essa é a ideia aqui do parágrafo 3º do artigo 1012. Isso é um aprofundamento para vocês, inclusive para fins práticos, isso daqui. A segunda grande observação, o segundo grande aprofundamento aqui, ele diz respeito ao RE e ao RESP.
e a gente vai lá para o artigo 1029 do CPC. Olha só, parágrafo 5º, acompanha a leitura comigo. O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário que vai ao STF ou a recurso especial, STJ, poderá ser formulado por requerimento dirigido, inciso 1º, ao Tribunal Superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e a sua distribuição, ficando o relator designado para o seu exame prevento para julgá-lo. Inciso 2º, ao relator, se já tiver distribuído o recurso. E inciso 3º, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de ter o recurso ter sido sobrestado nos termos do artigo 1037 do CPC. Então, olha só, deixa eu explicar isso aqui para vocês. No caso do RE e do RESP, a gente já não tem o efeito suspensivo próprio. O recurso extraordinário e o recurso especial, eles não têm o efeito suspensivo ope legis, mas eles podem trabalhar com o efeito suspensivo ope iudicis. E aí, se você já interpôs o RE ou o RESP, para quem que você vai pedir? E aqui nós temos 3 regras que estão nos incisos do parágrafo 5º do 1029. Primeira regra, da interposição do recurso até a publicação da decisão de admissibilidade, e a gente já vai aprender o que é essa decisão de admissibilidade, o pedido de efeito suspensivo impróprio vai ser direcionado ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de 2º grau, do TJ ou do TRF. Porque a gente vai aprender que no RE e no RESP a gente tem um duplo juízo de admissibilidade. E calma, só anotem isso no caderno, porque em breve eu vou explicar para vocês o que é o juízo de admissibilidade. Então, se você quer o efeito suspensivo impróprio e o momento é da interposição até do RE ou do RESP até a publicação da decisão de admissibilidade, você vai pedir o seu pedido vai ser direcionado ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de 2º grau. Mas, segunda situação, inciso 2º, se já houve a publicação de decisão de admissibilidade e até a distribuição do recurso no STJ ou no STF, porque ainda não houve a distribuição, você vai distribuir essa petição livremente, tá? Lá no STJ ou no STF. E aí essa petição vai para um relator e esse relator vai tornar prevento o juízo. E após a distribuição do RE ou do RESP lá no STF ou no STJ, você vai peticionar pedindo ao relator. Tudo bem? Essa é a nosso segundo aprofundamento aqui, né? Terceiro aprofundamento que eu quero trabalhar com vocês: os embargos de declaração. A gente vai aprender já já, a gente vai ter uma aula própria só sobre embargos de declaração. Eles estão lá no artigo 1022. O artigo 1026, caput, diz o seguinte: os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição dos recursos. Primeira grande informação desse dispositivo é que os embargos de declaração não têm efeito suspensivo. Logo, você mantém o status quo ante. Então, quando a gente trabalha com os embargos de declaração, o que vai interessar para nós são os efeitos do recurso subsequente, do recurso que vem depois dele. Os embargos de declaração, eles não vão ter efeito suspensivo. Então, por exemplo, imagina uma decisão interlocutória. Você tem ali a interposição dos embargos de declaração. Qual que é o recurso que viria depois? É o recurso de agravo de instrumento. O recurso de agravo de instrumento não tem efeito suspensivo. Isso significa que a decisão ela estava gerando seus efeitos desde o momento que ela foi proferida ali, e ela continua gerando seus efeitos. Os embargos de declaração não mudaram nada.
Agora, um outro exemplo, a sentença. Ao invés de decisão interlocutória, o juiz ele prolatou uma sentença. Houve a interposição dos embargos de declaração. Qual que é o recurso que vem depois? Apelação. E aí, dizer que a interposição dos recursos não tem efeito suspensivo não significa que a decisão, depois da interposição dos embargos de declaração, vai começar a gerar efeitos. Os embargos de declaração, eles não dão efeitos suspensivos. Mas ele também não tira efeito suspensivo. Então, se a decisão, no caso dessa sentença, ela já nasceu ineficaz, ela continua assim, mesmo com a interposição dos embargos de declaração. Então, notem, pessoal, que em relação aos efeitos, os embargos de declaração eles não mudam em nada. Se o recurso que vem depois dele não tem efeito suspensivo, a decisão é eficaz desde o seu nascimento. Agora, se o recurso que vem depois dele tem efeito suspensivo, a decisão ela é ineficaz desde seu nascimento. Então, os embargos de declaração eles não mudam nada. Eles são, o Daniel Neves vai dizer que eles são um recurso bem café com leite. Então, atenção, muito embora o artigo 1026 fala que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, na verdade eles vão seguir o recurso que sucede eles. Com isso, a gente fecha aqui o nosso aprofundamento e no próximo bloco vamos estudar o efeito translativo, tópico 4.4 no caderno de vocês.